Pessoal, muito boa noite. Lucas Fiorelli, sócio fundador da HCI Investimentos. Hoje a gente vai bater um papo com o Henrique Breda, sócio fundador do Alaska. Então, é um grande dia pra gente. Tô esperando ele entrar aqui. Já tô vendo que tem uma turma entrando. Muito bom. E só aguardando ele entrar aqui. O Breda entrou. Deixa eu aqui adicionar ele aqui. Eu não tô escutando. Vamos lá. O áudio tá bom aí, turma? Me avisa aí. Difícil. Tô aguardando o Breda tá entrando. Então hoje a gente vai bater um papo com o Henrique Breda, sócio fundador da Alaska. Acho que é uma grande oportunidade para falar sobre o panorama de mercado, como foi 2020 e como vai ser agora esse 2021. Breda. E aí, tudo Tudo bem? bem? Tudo. Tudo Vamos ver se, maravilha. vamos ver se não cai aqui a internet hoje, que tá difícil. Eu também fiz uma parafernália aqui para tudo dar certo. Você olha, carregador de celular, fone, né? Fica preocupado com o áudio, né, meu? Deixei aqui no 4G, porque o Wi-Fi não tá dando para confiar muito, não. Ainda mais você, né, cara? Porque nesse ano você fez pouca live, né, meu? Fiz um pouco. Chegou a Mas contar? vou dar uma diminuída já, porque já me falaram que eu tô muito carne de vaca, então vou dar uma diminuída um pouco. Pô, cara, pra mim não, cara. É a primeira vez que eu tô falando com você. Aliás, Breda, muito grato pelo teu tempo aí, muito agradecido mesmo. Feliz de poder estar batendo esse papo contigo. Muito porque, cara, eu sou, além de ser assessor de investimentos, enfim, sócio fundador aqui da HCI, cara, eu sou cotista do fundo, né? É isso aí. Então, eu acho que o trabalho que você já faz, né, nas redes sociais, expondo, dando a cara, né? Basicamente uma celebridade da Fintuit aí, né? Então, Coisas que o mercado imagina aí, mas no fundo é tentando acertar o tempo todo, né? Essa semana, assim, a quantidade de horas em conversa com empresas está batendo recorde, assim. Essas são as coisas que as pessoas não veem, né? sim. Então a gente conversa bastante. Ah, sim, 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 sim. Claro. E, cara, então, obrigado aí. Queria Imagina, conversar contigo um pouco mais panorama de 2020, né? Já tá acabando o ano, né? Eu acho que, não sei, a minha percepção é que 2020 foi um ano que a gente viveu uma década em 10 meses, né? perfeitamente. E, cara, como que tá a tua cabeça, enfim, como você vê um balanço desse 2020, né? Tanto para você como para o Assim, Alasca em si. a gente tende a separar o tempo em janelas, né, convenientes. Então você olha, vamos olhar o ano de 2020, mas o ano de 2020, arbitrariamente, são 12 meses na vida de uma companhia, né? Sim, Então, de janeiro de 20 até 31 de dezembro. Então você faz um recorte na vida da empresa. 12 meses na vida de uma empresa é um período onde, assim, praticamente você não consegue colocar quase nada de pé sim, relevante na companhia. Então, uma companhia que quer investir num projeto de expansão, em 12 meses, pouca coisa você consegue fazer, dependendo da companhia. Então, por exemplo, se você olhar a Klabin está expandindo a fábrica. Puma 2, são investimentos que vão até 2022, mais ou menos, para começar a gerar caixa em 2023. Então, para você ver sim, o tempo de verdade na vida de uma empresa para algo acontecer. Se você vê a história da Magalu, a entrada do André Fatala
que já começaram ali a pensar muito o mundo digital da Magazine Luiza, foram 6 anos para conseguir dar aquele resultado bacana e começar a tirar a empresa do buraco ali em 2016. Então Sim, foram 6 anos. Se você vê mais ou menos o que está acontecendo na Cogna, que aí começou essa mudança de mentalidade, de botar a empresa apontada para o mundo digital, o Galindo e os executivos começaram a mexer profundamente nas estruturas, assim, foi 2017, até agora nada, né? é, Então, assim, as coisas que no mundo real, na vida de uma empresa, demora bastante tempo para começar a acontecer, né? E você tem que tentar antecipar, entender o que vai acontecer. Você vê uma nova mina da Vale, a expansão de Carajás, quantos anos demorou até você começar a tirar a primeira tonelada nova de minério? Então, assim, quando a gente olha 12 meses, é um recorte muito pequenininho da vida de uma empresa. Olhando o ano 2020, com o benefício do retrovisor, mas era mais ou menos o que a gente imaginava quando estava no meio da crise ali, em março, em abril, para a gente é mais ou menos assim. Quando a gente vai escolher empresas para investir, a gente faz uma avaliação prévia, mais ou menos, de saber se o mar está para peixe ou não. Pô, é melhor procurar empresa aqui no Brasil para a gente investir, ou é melhor a gente procurar empresas nos Estados Unidos? A gente faz uma análise prévia, pô, tem gente que chama isso de top-down, análise macro, pode dar o nome que você quiser, mas é mais ou menos para tentar entender que ambiente a gente está. É num ambiente de preços caros e exaustão do crescimento, ou é um ambiente de preços baratos e com possibilidades mais fáceis de crescer? sim. Então, quando a gente olhava ali em 2013, 2014, o Black, portanto, 7 anos atrás, né? É, Esses são os períodos que a gente pensa. Essa é a métrica, né? Quando a gente olhava em 2013, o Brasil, ou mercados emergentes, de forma geral, estavam cansados. Então, o Brasil e outros mercados emergentes tinham passado por uma década inteira de expansão, de bonança, e os Estados Unidos era o contrário, estava podre. Você sim. tinha o Lehman Brothers, os testes de estresse, você lembra os stress tests dos Lembro. fundos? Bailout, você tinha a injeção de dinheiro do Fed nos bancos, nas seguradoras. Isso culminou num desastre, que foi o downgrade dos Estados Unidos em 2011. Então ninguém lembra mais. Mas os Estados Unidos era podre para você investir. É verdade. E ali, quando o pessoal falava que emerging markets estava decoupling, estava desacoplando, estava ficando, né, tendo vida própria, totalmente desconectado dos Estados Unidos ou dos mercados centrais, foi o fim da história do emerging markets. Então, Sim. quando começaram a achar que emerging markets era do cacete e os Estados Unidos podre, era hora de você ter Estados Unidos e sair de emerging markets. Só que a gente não tinha essa possibilidade nos fundos, né? Os fundos, no caso o Black, não tinha regulamento para isso. E ali em 2013 e 2014 a gente trabalhou muito para poder deixar o fundo apto a investir fora do Brasil. E assim a gente fez. Em 2014 e um pedaço de 2015, o fundo tinha Starbucks, 3M, Colgate, Coca, Disney, Nike. Esse era o Black. Um Sim. dia vai acontecer isso de novo. Só que aí tudo é relativo, você tem que considerar as coisas em perspectiva. No final de 2015, mais precisamente no meio de 2015, a gente viu o Brasil muito podre, assim, mas muito ruim aqui, muito barato. Tava Então complicado. você tinha Dilma, Tombini, Nelson Barbosa, imagina, né? E aí a gente vendeu tudo que tinha nos Estados Unidos e comprou tudo aqui no Brasil.
Então tem gente que confunde o assunto e fala o seguinte, pô, você comprou tudo no Brasil porque você apoiava o governo Dilma, por isso que você estava comprando. Não, Já nada a ver, mistura, né? nada a ver, nada a ver. Né, se desse, eu dava porrada todo dia naquele pessoal, mas não tem nada a ver o assunto político com investimento em empresas. A Sim, gente comprou porque estava muito barato. sim, E aí, no final de 2015, a gente imaginava que em algum momento ia ter uma virada cíclica. Emerging markets e Brasil, de forma geral, iria começar a tirar o pé da lama em valuation, em crescimento econômico, e lá fora já não interessava muito mais para a gente, que ia começar a encarecer, já estava caro. E esse filme, para a gente, ele não, ele não mudou. Ele é exatamente o mesmo roteiro. A única coisa que aconteceu é que esse ano teve uma bomba atômica, boa. pandemia, quarentena, atividade econômica foi de 100 quilômetros por hora para zero, né, em março e em abril. Isso assustou o mercado, isso provocou volatilidade que a gente nunca tinha visto antes, nem o Luiz Alves. Então, uma queda numa velocidade para a gente totalmente inédita. Ao mesmo tempo, imaginávamos numa volta que seria provavelmente na mesma velocidade, mas sem ter certeza. Sim, Então, olhando os últimos 12 meses, o que vai ficar na história vai ter sido um puta de um susto. Mas a recuperação cíclica, ela volta. Continua o mesmo filme de longo prazo nosso. Quanto tempo vai ser necessário para o Brasil começar a ficar caro de novo? é, É o tempo que vai levar para a gente levar o desemprego para as mínimas históricas. Então, quando o desemprego brasileiro ficar da ordem de 5%, 6%, hoje está em 12%, 13%, sim, é ali que o Brasil começa a ficar caro de novo. Ou seja, o Brasil, conforme vai jogando mais pessoas para dentro do mercado de trabalho, as empresas vão gerar mais caixa, as empresas vão dar mais lucro, você vai ter mais consumidores, você vai ter mais cliente, mais faturamento. E aí você tem um círculo virtuoso. Uma pessoa para dentro do mercado de trabalho vai consumir mais, ela vai consumir mais, a empresa vai faturar mais, vai contratar mais pessoas. E isso tudo vai empurrar o governo para cima. sim, O governo vai ter arrecadação fiscal por causa disso, sim, coisa que a gente não teve. Então, essa bola de neve que de 2012 até 2015, 2016 foi uma bola de neve do mal, empurrando a gente para baixo, começa a ser uma bola de neve do bem agora. É daí que vem o ciclo de mercado, o ciclo econômico e tal. Então, 2020 vai ter sido uma cena horrorosa de um filme que vai ser bom. Esse filme que começou em 2016, ele vai se alongar por muitos anos e teve uma cena desesperadora, que foi 2020, sim, mas ela não muda completamente o jogo. Agora mudou tudo, agora vai ser ruim tudo de novo. Não, uma interrupção, um susto danado, que ainda não está completamente resolvido, vai ter que ter vacina, ou o que quer que seja, qual vai ser a solução, mas tá difícil de segurar o crescimento brasileiro. Você tem que fazer muito esforço para segurar o crescimento brasileiro. Você tem que ser um político extremamente ruim, assim, coisa impensável para conseguir atrapalhar a recuperação brasileira, que ela é muito natural. Então, esse CAGED que a gente está vendo de 300 mil por mês, sim, novos empregos, que essa entrada de 30 bi o mês passado, de investidor estrangeiro, tudo isso faz parte de um assunto muito grande, muito cíclico, e é muito difícil de você parar isso, de você reverter isso. Então, a gente acredita que 2021, 22, 23, por alguns, não dá para falar com certeza, mas sei lá, 6, 7 anos aí, é de criação de emprego, de melhoria da atividade econômica e, consequentemente, muitas empresas vão ter o seu resultado melhorado ao longo do tempo. Então, enquanto que aqui no Brasil vai ser mais fácil de encontrar empresa aumentando geração de caixa, aumentando lucro, a gente acha que nos Estados Unidos não vai ser tão fácil assim.
eles tiveram todos os benefícios já, coisa que a Sim, gente não teve. Então, eles tiveram, tirando essa interrupção do Covid, né? Olha o começo de 2020. Nos Estados Unidos, todo mundo empregado, né? Desemprego baixíssimo. Portanto, o lucro líquido das companhias americanas está totalmente turbinado por uma força de trabalho robusta. sim. Em cima disso, o Trump ainda deu isenção fiscal para os caras, benefício fiscal para as empresas. Então, o lucro turbinou ainda mais. Então, você está com earnings lá em cima das empresas americanas. E, a partir disso, PIB é crescimento, né? De um ano para o outro, né? Para o PIB apresentar 3 ou 4% de crescimento, você tem que, em relação ao ano anterior, tem que comprar mais, consumir mais. E que de onde viria esse crescimento a mais dos Estados Unidos, né? O americano já estava consumindo forte. O déficit americano, pelos incentivos e pela moeda muito forte, né? Já estava provocando um certo rombo nos Estados Unidos que é insustentável, né? Sim, Então, a balança comercial americana muito furada, a moeda americana muito forte, o que deixa a competitividade da indústria, da agricultura, das empresas americanas prejudicada, mas eles estavam sendo bancados por um fluxo de capital que estava durando 10 anos, né? Dinheiro indo para os Estados Unidos, indo para os Estados Unidos. Mas isso aí uma hora para. Isso aí é a reversão cíclica que acontece. Então a gente ficou dando murro em ponta de faca aí os últimos 8 anos no Brasil, vamos falar assim, de 2012, 2011 até pouco tempo atrás. Eu acho que agora essa década que vem pela frente vai ser o contrário, vai ser fogo morro acima. Então acho que vai esquentar bem por uma reversão cíclica normal. Se a gente não fizer coisas extremamente esdrúxulas, eu acho que tem como ser muito bom. Assim, e olhando o Congresso nosso, olhando a equipe econômica, olhando as demandas das empresas, as demandas da sociedade brasileira hoje, eu não vejo um grande grupo no Brasil querendo tornar isso aqui Venezuela, assim. Porque é isso que iria atrapalhar. Não, agora a gente é, vai ter Bolívia, agora vai ser esquema Bolívia aqui. Não, ninguém quer isso aqui no Brasil, é um grupinho pequeno. De forma geral, o que a gente quer é, meu, não me enche o saco, deixa trabalhar, deixa as coisas vai, acontecerem, né? reforma aí o que precisa, mas não enche o saco. No fundo, é isso que o brasileiro quer hoje. Então as coisas tendem a acontecer. Agora, você tentar encaixotar isso em 12 meses calendário é difícil. É difícil. Eu consigo imaginar mais 6 anos, 5 anos, né? Cabeça de Então, longo prazo, né? é isso aí. E aproveitando que nem você estava falando muito de ciclo, né, Breda? E o Luiz Alves, eu já vi várias vezes o Luiz Alves falando da teoria dos ciclos, né? Que ele pega do Ibovespa no 10 mil dólares e vai até 130 mil dólares, cada estágio. Me corrija se eu estiver falando besteira, tá? E cada estágio é de 25%, se não me engano. Hoje, teoricamente, a gente está na primeira fase. Enfim, antes da pré-pandemia, a gente estava saindo do primeiro ciclo e indo para o segundo, né? Agora a gente retornou, tá tudo no primeiro ciclo. Enfim, resumindo, bolsa tá barata ainda na visão de vocês, né? Olha, você pode olhar isso de diversas formas. Então, você pode olhar do ponto de vista cíclico, olhando a bolsa, né, a natureza dela. O que você precisa passar por isso várias vezes para acreditar, né? Porque Sim. se eu olhar isso 60 anos, eu te mostrar na tela, tá, mas agora pode ser diferente, né? Então, Sei. você não vai acreditar muito, mas para quem viveu isso, vai acreditar. Sim. Mas um outro jeito de mostrar isso, que esse é o jeito que a gente mais gosta, é fazendo o valuation de várias companhias. Então, assim, vamos tentar falar do Ibovespa, para não ficar falando de uma companhia nenhuma específica. O Ibovespa é basicamente os bancos, Petro, Vale, Vale. alguns varejistas, algumas empresas do setor energético. Alguma delas ali é bolha ou extremamente caro? Não. Né? Se você for ver assim, a Vale, o que ela está gerando de caixa, o valor dela Sim. comparado com o preço do minério, é difícil ver na história ela mais barata.
você falar assim, os bancos. Bom, você pode não gostar muito dos bancos. A gente não gosta muito de investir nos bancos. A gente tem medo, concorrência e tal. Mas é inegável que os bancos estão baratos. Se você olhar o quanto que eles pagam de dividendo, quanto que é o dividendo do banco? 300% do CDI? É. Eu acho que tem banco projetando, eu sei que Bradesco, na casa lá de 18, R$ 19, você tava quase um yield de 1%, né? 1% ao mês, quase, quem comprou naquela Então, faixa. Então, pô, se você olhar a Petrobras, tem um dado curioso. Mais ou menos nesse nível de petróleo, que vamos colocar, grosso modo, 40 e poucos dólares, 40 a 50 dólares. sim. Hoje, ela faz uma margem bruta, portanto, a margem mais simples dela, a margem bruta dela hoje, é a mesma margem bruta que ela fazia no auge do petróleo ali em 2007, 2008, quando o petróleo estava a 140 dólares. Nossa. Então, ela faz a mesma margem bruta quando o petróleo estava 3 vezes mais alto. Só que abaixo da margem bruta, você tem as despesas. Despesa com funcionário, despesa administrativa, despesa financeira por conta de alavancagem. E tem aquelas coisas que não aparecem no resultado, que é só no balanço, no fluxo de caixa, que é o CAPEX, os investimentos e tal. Hoje, tudo isso na Petrobras está melhor do que no passado. Ela está mais enxuta, ela está mais bem administrada. Eu acredito que não esteja correndo algum outro petrolão escondido, imagino que Verdade. não tenha. E CAPEX, investimento bilionário em novas refinarias, como Abreu e Lima, Comperj, Passadina, eu acho que não está rolando. Então, assim, a Petrobras hoje, nesse nível de petróleo, ela está extremamente mais eficiente do que naquele petróleo lá alto lá atrás. Então, o que vai acontecer se o petróleo subir um pouquinho? Né? A Petrobras ela tem chance de andar bem. Então, quando você olha os grandes bolsões que formam o Ibovespa, os grandes setores, a gente não vê os mesmos níveis de problemas que a gente viu no passado. Pelo contrário, a gente vê a avenida muito mais reta. Sim. Você pega, por exemplo, o setor, as hidrelétricas, as geradoras de energia, distribuição e tal. Em 2012, era uma intervenção atrás da outra. Então, você teve a Dilma lá, querendo tomar usina das empresas, né, não renovar a concessão. Qual que é o assunto cabeludo, o assunto esquisito que está no setor de energia hoje? Não tem. Então, assim, quando você olha empresa por empresa, você acha valuations bem atrativos hoje. É óbvio que vai ter uma empresa ou outra complicada, ou que você não acredita, ou que pode estar muito cara, mas de forma geral, a gente acha a bolsa bem barata. Aí, sob o ponto de vista específico, companhia por companhia, e isso bate com a visão cíclica que a gente tem também. Então, os astros estão alinhados aí, né? Mas eu estou falando aqui, pode ser que o mês que vem caia pra caramba a bolsa, porque tem um assunto ruim ali. Então, assim, Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, é mais fácil você acertar, por incrível que pareça, é mais fácil você acertar para onde a bolsa vai em 10 anos do que em uma semana. É que nem analista querendo acertar quanto que vai estar o Ibov no final do ano, né? Ninguém acerta, né? Não tem como, né? É difícil. Então, Bom, cara, eu vi. E em questão de inflação, juros, vocês acreditam que pode começar um ciclo de. Cara, eu ainda acredito, na minha opinião, ainda acredito em juros baixos, pelo menos aí 2, 3 anos, eu não consigo ver um cenário de alta de juros, não consigo ver. Não sei se vocês estão com essa cabeça também, enfim. Porque hoje o juros está baixo no mundo inteiro, né, Breda? Assim, o que pode ser algo bem relevante para o investidor de ações? Os juros ir para 10, 15. Sim. Né? A gente não vê isso acontecer. Agora, os juros pode sair de 2 para 4? Pode, você não vai nem perceber. Ou pode de 2 para 6? Tem que, é o nosso juro neutro. Vai ter que ir para 6. Se não for para 6, quer dizer que o Brasil deu muito certo. Então, né? Nosso juros estrutural
Isso, visão dos economistas, visão de Banco Central, um juros um pouco mais de longo prazo, estrutural nosso é da ordem de 6. Sei lá, uma inflação de 3,5, mais ou menos, 4, mais um juro real. Então, se os juros subir, porque a atividade econômica está aquecida e está voltando, vai ser um assunto ruim? Não. O juros está subindo para dar uma segurada um pouco na inflação. Se o juros sobe, isso segura bem o dólar, capaz do real andar bem, a cotação do dólar cai, e vai mostrar para o investidor o mínimo de responsabilidade do Banco Central. Sim. Então, acho que a pergunta mais importante que o investidor deveria fazer não é para onde o juros vai, e sim, o Banco Central é um Banco Central sério? O problema nosso é se o Banco Central não é sério. Se o Banco Central não for sério, e a inflação começa a subir para 4, e para 4,5, e ele corta a Selic de 2 para 0, isso começa a ser um problema. Porque você começa a rasgar o livro-texto. Ou o Banco Central, assim, meio maluco da cabeça, né? Então a inflação vai para 4,5, 5, ele sobe os juros para 12. Tipo, desnecessário, esse rentismo de novo. Então, esses eventos extremos que poderiam ser perigosos para o investidor, porque você está saindo de uma zona mais racional, que faz sentido. Se você não tiver flertando com esses cenários, tiver um Banco Central que reage com disciplina com a inflação, aí o investidor de ações meio que tanto faz. Se tiver que subir os juros o ano que vem, terminar 2021 com 3,5, ou 4, ou 4,25, ou 3,25, tanto faz, né? Só uma aposta, uma brincadeira de bar. Não muda nada, né? Não muda nada. Não vai mudar nada. Então, eu vou sair de renda variável porque o CDI vai de 2 para 3. Tá. Cara, você nem deveria estar, né? Se isso faz diferença para você, não era para você estar na bolsa. Então, para nós aqui, a gente fica de olho para saber se o que está acontecendo é algo mais racional ou irracional. Se for racional, é muito bom. Se for irracional, a gente pensa de novo se iria investir ou não. Então, vou dar um exemplo. Em 2015, a gente achava o governo irracional e as decisões irracionais, péssimas. Mas a gente não deixou de comprar. Aproveitou, né? A gente aproveitou porque a gente sabe que no Brasil... o Brasil tem muita coisa ruim, né? Convenhamos. A gente sabe que o Brasil tem coisa ruim pra caramba, mas o Brasil tem um grande hedge. Pouca gente fala sobre isso. O próprio brasileiro. O brasileiro é um cara pragmático. Sim. A gente fica discutindo. Pergunta para o brasileiro comum, médio, pergunta para ele, você é de esquerda, de direita, liberal, conservador? Ele fala, cara, sei lá, eu quero trabalhar, ter comida na mesa e ter dinheiro no bolso. Me enche o saco. Então ele é um cara pragmático. Então, assim, se o governo começa a ter umas ideias um pouco malucas, o governo cai, né? O governo cai. Um jeito de cai. Então troca. O brasileiro vai falar assim, troca, põe outro. E aí, sabendo disso, a classe política dominante, né, as que tomam as decisões, eles reagem ao que o povo brasileiro quer. Então, o que a gente quer hoje em dia? O que a gente tenta monitorar é o que o brasileiro quer hoje em dia. O brasileiro, estou falando no mundo real, o cara que está lá na rua, trabalhando, o ambulante, o lojista, o empresário, o funcionário e tal. O brasileiro quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, não quer encheção de saco do Estado. E essa mentalidade, por mais que não seja uma mentalidade suíça, mentalidade americana, é uma mentalidade pragmática. É uma mentalidade que fala o seguinte, olha, eu não quero vir à Argentina. Nem chegue perto desse assunto. Então, se começar a ter esse assunto, a gente troca o governo. Se der para trocar na eleição, a gente troca. Se não der para trocar na eleição, a gente troca no meio do mandato. Bota 3 milhões de pessoas na Paulista e troca. Então, esse é um grande hedge no Brasil. Então, quando a gente olha assim,
E escuta as pessoas, poderia virar Coreia do Norte, poderia virar Venezuela. Não poderia. Eu acho que o Brasil não vira. Não, a gente não deixa. E aí a gente pode entrar numa análise um pouco mais social sobre isso, porque aí você vai chegar do setor agro, Sim, os evangélicos, mal ou bem, as Forças Armadas no Brasil, ela é criticada pela esquerda e pela direita, quer dizer, é centrão, né? Até se você exército no Brasil é centrão. A classe empresarial no Brasil é forte. Então, se você olha as empresas brasileiras, de forma geral, são empresários que querem tocar a vida aqui no Brasil, querem sim. faturar, vender, precisa Gerar de mercado emprego, né? consumidor, precisa gerar emprego, precisa de Gerar gente emprego, né? trabalhando. Então, isso tudo deixa meio o Brasil, de uma certa forma, investível. Não é para você se empolgar muito, né? Achando que a gente vai virar Canadá, eu acho que não. Mas também não fica tendo esses pesadelos com Bolívia, com Venezuela, porque vai te deixar longe das melhores oportunidades, né? Às vezes, quando tu não tá achando isso, não cai nessa. Porque, né? A gente não vira, não. Ninguém tá afim de comer carne de cachorro no Brasil, né? A gente quer tocar a vida normal. Então, esse é um grande head no Brasil. Então, eu acho que assim, se a gente olhar que vai acontecer com a inflação, o que vai acontecer com os juros, é meio que não interessa. O interessa é que, seja o que for, os tomadores de decisão vão tomar as decisões minimamente racionais. Então, se a inflação ficar muito esquisita, esse Banco Central vai subir os juros. A gente está aprovando a independência do Banco Central. É. Onde já se viu? Né? Quem Ninguém falava nunca isso? imaginou isso, né? Então, assim, os economistas no Brasil, de forma geral, têm um corpo técnico muito bom. Sim. O brasileiro tem uma experiência desastrosa com inflação, com esse tipo de coisa, que faz com que a gente tome cuidado com as coisas. Assim. É óbvio que a gente sempre quer mais, quer um cara melhor, quer um cara top e tal. Mas tá bom, essa média zona que tá aí tá ok. Dá pra gente investir assim, sem problema nenhum. Legal, muito bom. E até, cara, essa semana a gente teve a honra de bater um papo aqui no escritório com o Guilherme, o Benchimol, e ele falou muito disso, né? Eu acho que os juros baixos no Brasil é uma grande oportunidade, ou pro investidor tomar risco, né? Porque só tem dois caminhos, ou ele toma risco ou ele vai empreender, né? Porque se você deixar dinheiro atrelado CDI, que o país do rentismo acabou, né, Breda? Então Sim. aquela era de 10, 14% sem tomar risco acabou. Então hoje ou o pessoal toma risco ou vai empreender. Então, assim, tem um negócio que a gente nunca experimentou ainda, né? Imagina o seguinte, imagina que a Selic, o CDI está 20% ao ano e a inflação está, sei lá, em 6%. Então é uma inflação meio alta. Então você tem um juro real aí de 14, 15. Sim. Isso faz com que a mobilidade social no Brasil seja quase nula. Se você nasceu pobre, você está meio que ferrado, né? Porque para É, você crescer, como é que você vai levantar capital? Não dá, é caro pra caramba. Você tem que ser um gênio para conseguir empreender, montar um negócio e crescer. Então, portanto, se você depende de crédito para crescer, depende de capital de terceiros, porque você não tem, você está ferrado porque o capital custa muito. Por outro lado, se você é um cara muito rico ou um herdeiro muito rico, você está com o burro na sombra. Você não precisa fazer absolutamente nada, né? nada. Só Nada. senta e Você, espera. você tem, você tá com uma grana, você ganha 15% ao ano mais que a inflação sem fazer nada. Ou seja, essa taxa de juros alta que a gente teve por muito tempo criou, eu vou exagerar um pouco, tá? Criou duas castas. O azarado, lascado, que não tem o que fazer, porque o dinheiro não circula e custa caro, e o rentista tranquilo, folgado, que não precisa fazer nada da vida. Certo. Não precisa entender nada de nada. Então, quando você tem uma taxa de juros super baixa,
mas tem que ser tem que ser merecidamente baixa, né? Não pode ser artificial. Então, o país tem que ter as reformas necessárias para possibilitar essa taxa de juros baixa. O Brasil está caminhando para isso. A reforma da Previdência foi um belo passo, mas teto de gasto, lei das estatais, a nova TLP e tal. Mas vamos supor que os juros podendo ser baixos estruturalmente, né, é uma realidade. Isso faz com que o empreendedorismo possa florescer. Então, uma pessoa com pouquíssimo capital, mas muita vontade, inteligente, criativo, pode colocar um negócio de pé com mais facilidade do que no passado. E a pessoa que tinha um bom capital, deixar parado no CDI já não tem muita graça. Exato. Então ele vai ser obrigado ou incentivado a colocar essa grana para trabalhar. Seja expandindo o negócio da família, ou investindo numa franquia, expandindo loja, expandindo fábrica, ou entrando no IPO de uma empresa que chega na bolsa. Ou seja, essa empresa que chegou na bolsa captou 1 bi desses poupadores, que eram rentistas, captou dinheiro, botou dentro do caixa, e esse caixa virou fábrica, virou expansão, virou tecnologia, virou capex, virou loja, virou o que for. Então, a taxa de juros mais baixa, ela possibilita a criação de riqueza. Porque você Sem vai dúvida. empreender, você vai criar, você vai... Então, assim, a gente pode experimentar alguns anos bem bacanas assim no Brasil, coisa que a gente nunca teve. Que é um capitalismo um pouquinho mais verdadeiro. A gente não tinha capitalismo direito. Que capitalismo que você vai ter com taxa de juros de 20% ao ano? Nada. Dinheiro Nada. não circula, né? Eu vou botar o dinheiro para financiar o governo e acabou. Que capitalismo é esse onde você pega dinheiro, financia o governo e o dinheiro que vai para o governo vira despesa com funcionalismo? Não faz sentido. Não tem nenhum capitalismo nisso. Então, o que está acontecendo, ou tem chance de acontecer, a atmosfera que a gente está vendo hoje, é um negócio interessante, coisa que os Estados Unidos passou depois da década de 80, quando baixou bastante os juros, o tal do financial deepening, né? Que está acontecendo, né? Está acontecendo. Então, a existência, a próprio nascimento, ou vamos chamar de renascimento, porque já tentou fazer isso no passado, o renascimento dos agentes autônomos no Brasil, o que faz com que as pessoas, os poupadores, tenham acesso a outros produtos, essa proliferação de fundo de investimento imobiliário que vai financiar empreendimento, IPOs, outros produtos financeiros, tudo isso só é possível porque a Selic sai de 20 para 2. Senão ninguém vai fazer nada. Por que você vai se mexer, né? Para que vai tomar risco? Né? Não tem porquê. Então, eu acho que o que a sociedade brasileira quer hoje, de forma geral, isso vai de professores, empreendedores, empresários, universitário que está chegando no mercado de trabalho. A gente quer, os caras querem celular Apple, querem Netflix, entendeu? Quer poder fazer as coisas, não quero encheção de saco, ele quer consumir do capitalismo do mundo, ele quer poder fazer as coisas sem que ninguém fique enchendo o saco dele. Traduzindo isso de uma forma um pouco mais sofisticada, a gente quer capitalismo. O brasileiro quer isso. Então, enquanto isso estiver no ar, o poder público vai meio que tendo que sobreviver. Então, vai reformando uma coisa ou outra, dependência do Banco Central, a gente precisa atrair investimento para saneamento. Então, precisa mudar o marco regulatório do saneamento. O Brasil precisa expandir aeroporto. Infraero não tem grana. Então, o Tarcísio vai ter que privatizar, vai ter que leiloar as coisas.
Então, tudo isso que está acontecendo é porque, no fundo, o brasileiro quer isso. Se não quisesse, não ia estar ocorrendo. Então, como eu acho que o brasileiro não quer virar Bolívia nem Argentina, tá tudo certo. Tá, vai caminhar, né? Se Deus quiser. Vai caminhar. E, Breda, entrando um pouquinho na tese dos ativos, né, do fundo, cara, acho que um dos papéis mais comentados aí no ano, no Twitter, nas redes sociais é Cogna, né? Não dá pra falar disso. Enfim, muito por conta teve o IPO da Vasta também, que ajudou ainda a dar mais atenção ao case. Mas, cara, eu vi uma entrevista sua falando que quando vocês começaram a ver o burburinho na internet, nas redes sociais, enfim, em relação ao papel, vocês fizeram uma venda de call das opções, acreditando que poderia botar esse prêmio para dentro, que é o que foi o que aconteceu, né? E aí, enfim, quando saiu essa notícia também, o Alasca lançou call, tal, não sei o que, eles estão se desfazendo da posição, tal, e eu já vi você falando que não era nada disso, enfim, vocês só acharam que naquele momento tinha muito burburinho em cima do papel. Cara, o que você tá vendo para a companhia? Eu sei que é para 5, 6 anos, projeto de longo prazo, que nem vocês estão vendo, e, assim, a Cogna, né, Forbes, o Galindo faz uma gestão incrível, né? Uma empresa totalmente de tecnologia hoje. E eu queria que você comentasse um pouco aí sobre o case, o que você está vendo para ela aí. Na verdade, isso daí é até para as pessoas entenderem. O case Cogna, para a gente, é o tipo de case mais comum para a gente. Então, normalmente a gente entra em empresa que está assim, muito mal das pernas ou muito mal vista. Sim. Então, foi assim que a gente entrou assim na Magazine, entrou assim na Rumo, foi assim que a gente entrou na Login e a Cogna também. É comum a gente fazer esse tipo de coisa. O que não é comum é a gente entrar na Localiza. Então, a gente entrou na Localiza no meio da crise. Então, aquelas empresas que pouca gente duvida da capacidade da empresa, é meio raro para a gente. A gente gosta de carne de pescoço mesmo. Então, a Cogna é comum para a gente. Com relação às opções, um negócio que a gente sempre faz, só que assim, nem sempre dá chance, a gente está com uma ação. E se as opções dela tá com volatilidade implícita muito cara, a gente até vende um pouco. Porque se subir, fico com uma venda automática engatilhada, porque a gente sempre rebalanceia as posições. Então é normal, a gente sempre vende ou compra as posições do fundo quase que diariamente. Então se a ação subiu 5% no dia, uma ação nova, a gente vende um pouquinho. Sim. Porque amanhã caiu 2%, a gente compra um pouquinho. Então sempre faz isso. Um jeito de você fazer isso de forma automática é você lançar call. Então você lança um pouco para cima. Se a ação subir muito rápido, você é exercido, você vai ser obrigado a vender papel. Se a ação não subir muito rápido, beleza, você ganhou o prêmio. Então a gente faz isso com as posições do fundo, só que para vender opção que é muito baratinha, com volatilidade implícita magra, aí já não vale muito a pena. Faz muito sentido, né? A gente faz a gente mesmo com o papel. Uma outra coisa que faz a gente vender opção é o seguinte: o fundo tem limites, né? Então a gente não pode ficar com 50% do fundo em Cogna ou 50% do fundo em Magazine. Tem limite. Então a gente pode comprar no máximo até 15% de um papel. E esse papel pode crescer no máximo até 18% passivamente. A partir do 18%, a gente é obrigado a vender. Desfazer. Rebalancear, né? Rebalancear. A gente é obrigado, para não deixar ficar com muito risco numa empresa só. Eventualmente, a gente pode ter um case só, onde o limite é aumentado. Então, você pode comprar até 20%, e isso pode crescer passivamente até 24%, depois tem que cortar. E a gente já teve esse limite único, já foi utilizado na história do Black com Ambev, em 2012, com São Carlos, em 2015, com Magalu e Rumo em 2016, 2017
E esse ano a gente usou com Cogna. Cogna também chegou lá, porque a gente estava comprando bastante. Estava apanhando bastante com o Cogna. Então o Cogna caiu de 11 para 3,50, 3,60. Então imagina a gente comprando, comprando, comprando. Quando a ação começou a subir muito rápido, a gente iria bater limite. Iria bater um limite, né? E a gente ia ser obrigado a vender. Um jeito de a gente poder fazer venda e diminuir a exposição do fundo é vender call. Era o lançamento. Você pode olhar, eu vou vender call, vou lançar ou vou vender o papel? A call estava mais interessante, porque estava com volatilidade implícita muito alta. Então, ao invés de vender o papel, a gente optou por vender call. Aí foi mais ou menos ali, não lembro se foi abril, maio, foi ali que a gente vendeu bastante. Então, se o papel fosse, sei lá, para 15, a gente uma parte ia deixar no meio do caminho, porque a gente não poderia ter muito, do limite do fundo. Se o papel caísse, tá, beleza, você coleta o prêmio e segue a vida, né? Eu acho que teve uma execução ou outra, algum strike foi executado, mas mínimo, foi muito pouco. Então é isso. Então, se eventualmente alguma ação nossa, que a gente tem uma posição muito grande, começar a subir muito rápido, a gente vai ser obrigado a vender. Aí a gente escolhe, vamos vender o papel ou vamos lançar a call? Aí a gente vai ver a call e ver quanto que o mercado está pagando. Se tiver muito caro, a gente vende a call. Então esse é o nosso normal. O que a gente imagina para a Cogna é meio parecido com as empresas que têm ciclos longos. Então, ela depende de safra. É como se fosse uma empresa agropecuária, safra, você tem que plantar uma roça, plantar outra, uma plantação. O que é a plantação da Cogna? É safra de aluno, matrículas, né? Então, uma vez que a companhia decide fechar alguns cursos ou mudar cursos de presencial para ensino à distância, para o EAD, ela não consegue apertar o botão e fazer isso num trimestre. Você tem que ir renovando. Sim. Então você para de abrir vaga num curso, mas o curso estava aberto até ontem, então você vai ter que tocar esse curso aí por uns 5 anos, até se formar o último aluno. Então, o processo de mudança ou de limpeza, né, de um curso para poder reforçar uma outra modalidade, por isso que quando eu escrevi eu falo, olha, é uma cabeça de uns 6 anos. Por que 6 anos? Porque é um ciclo completo de um curso longo. Entre você abrir um curso e você ter a primeira turma formando, ou parar de captar aluno num curso e o último aluno se formar, é mais ou menos isso. É uns 6 anos para você ter um ciclo completo. Então, a gente acho que começou a investir em Cogna com mais força o ano passado. Já um pouco mais com essa cabeça. Já tinha uma posiçãozinha, acho que em 2018, mas 2019 foi quando a gente acelerou. Então a nossa cabeça tá para 2025. É louco. Esse é... Agora, putz, no meio do caminho acontece de tudo, né? A ação sobe, cai, fica com volatilidade alta, volatilidade baixa. A gente é ativo bastante, a gente tenta rebalancear. Então, o nosso papel como acionista ali é acompanhar trimestre a trimestre para ver se o que a gente imagina está ocorrendo, e ano a ano para saber se o nível de matrículas, os cursos que estão sendo abertos, os campos que estão sendo fechados, se está ocorrendo de acordo. Então, a princípio, está ocorrendo conforme a companhia indica, né? Esse ano é um ano bem difícil, de muita despesa, de renegociação de contratos, então é uma dureza só o ano inteiro. Eu acho que o ano que vem pode dar algum indício do que eles estão querendo fazer mesmo. Então, o mercado vai conseguir ver fechamento de curso, vai conseguir ver uma rentabilidade mudando. Eu acho, né? Então, o ano que vem é um ano importante para dar um pouco daquele cheiro do que a companhia vai fazer de verdade. Porque hoje, o que o mercado olha na Cogna? É só desgraça, descrença, horrível. Vale zero, eu já escutei vale zero, vem para um. Ih, já escutei tudo já. Quando o cara fala que vale zero, eu sempre ofereço pagar um pouquinho mais do que zero para ele, mas ele nunca me vende a zero. Então... nunca acontece. Eu queria comprar também perto de zero. Ia fazer muito sentido.
Mas por acaso, é uma ação que muita gente se envolveu, mas para a gente é uma história comum, assim. É a história de empresa que a gente acredita que é bem tocada, mas está passando por dificuldades homéricas. Por isso que fica barato. Então, quem que são as grandes pessoas chaves da Magazine Luiza que estão hoje aqui e não estavam em 2015? Ninguém, é os mesmos. Fatala, Luiza Trajano, Fred, Fred, todo mundo. todo mundo. Mas lá em 2015, o que o pessoal falava? Né? Vai, Burro, vai quebrar. incompetente, vai quebrar. Empresa familiar, é isso que dá. Depois vira gênio. É, No fundo, nunca deixou de ser gênio, mas passou sim. por um momento péssimo. Não é Tem linha uma reta, coisa, né, Breda? Não é linha reta, mas, né? Você tem zigue-zague, né? mas tem uma coisa importante que é muito legal, isso de ver ao longo dos anos. Empresa que passa por uma dificuldade muito dura, aí cada uma na sua, de quase quebrar, ou de ficar totalmente desacreditada, ou de ter que mudar o modelo de negócio. É uma empresa que passou por uma dificuldade gigantesca, mas é uma pessoa competente. Quando ela emerge da crise, ela sai de lá quase um super-homem. Sai mais Porque forte, né? assim, ela sai mais muito melhor, mas muito. Para você pegar esses caras na curva de novo, é quase impossível. É. Então, assim, eu já, sem dar nomes, eu já vi executivo parrudo de empresa falar o seguinte: eu só contrato executivo que algum dia quase quebrou uma empresa. Porque se ele fez isso um dia, quase fez, ele sabe o que tem que fazer para não acontecer. É verdade. Um executivo ou uma empresa que só ganhou pode cometer o erro de uma empresa que quase já foi pro brejo. É verdade. Então, que é a tal da experiência de vida. A experiência de quase morte muda um ser humano, não muda? Pô, demais, Muda, né? muda uma empresa inteira. Com certeza. Então, é muito legal de ver isso. Bom, cara, demais, demais. Breda, cara, tá estourando o nosso tempo aqui. Tá estourando mesmo. Cara, ficaria mais 2 horas falando contigo, facilmente. Tem um monte de coisa aqui que eu nem falei ainda, foi passando, até desculpa aí. E essa live vai Pode ficar... perguntar, tem mais uns 3 minutinhos aí, que quiser perguntar, pode perguntar. Não, cara, eu ia terminar perguntando, cara, como que é trabalhar com o Luiz Alves Paz de Barros? Mas isso daí, meu, isso daí é um MBA, né? Uma delícia, Né? é uma delícia. É um MBA, né? Se eu tivesse que tentar colocar um preço nisso, eu não ia conseguir colocar. Não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço, E é né? você vê que aí fica um pouco de dica para as pessoas. A característica mais marcante do Luiz Alves, do ponto de vista profissional, é a curiosidade dele. Sim. O leque de assuntos que ele domina por autodidatismo é enorme. Então, você quer discutir botânica com ele, planta, geografia, história, teatro, empresa, que ele adora, né? Fala tudo. Teatro que ele adora, né? Então, assim, é uma pessoa que tem fome de vida. Fome de vida, para aprender tudo. Então, investir é um negócio desse tamanhozinho perto de algo muito maior, que é curiosidade pela vida, entendeu? Então, aí investir fica fácil. Com certeza, com certeza. Então, Breda, reforçando, cara, muito, muito grato, muito agradecido aí pelo teu tempo, demais mesmo, pra gente uma honra estar contigo. E só reforçando pra turma aí, a live vai ficar gravada, siga a gente nas redes sociais. E, Breda, quando passar essa pandemia aí, já deixo o convite para você fazer uma visita aqui no nosso escritório. Vai ser um prazer receber você por aqui. Imagina, o prazer vai ser meu e eu que agradeço aí a atenção comigo e sucesso para a turma toda aí da HCI. Valeu. Obrigado, Breda. Muito obrigado aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.